Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio. Nós vamos ver que existem fatores que podem perturbar o equilíbrio e promover um deslocamento do reagente para o produto ou do produto para o reagente. Fique comigo até o final do vídeo, você não vai se arrepender, ok? Então vamos lá, pessoal. O deslocamento de equilíbrio, conhecido como o princípio de Le Chatelier, ele diz o seguinte: se um equilíbrio for perturbado, se houver alguma perturbação no equilíbrio, o equilíbrio vai tentar anular essa perturbação com o objetivo de retomar, de reaver o equilíbrio, já que o equilíbrio ele é uma condição natural, ele é atingido naturalmente. Então, perturbou o equilíbrio, ele vai tentar reverter esta perturbação. Prof, mas quando você fala de perturbar o equilíbrio, o que isso significa? Do que você está falando? Existem três fatores que podem causar a perturbação de um equilíbrio. São eles: a alteração na concentração dos participantes, seja aumento ou redução, alteração na pressão dos participantes e alteração na temperatura do sistema, ok? Seja tanto aumentando quanto reduzindo. E nesta aula nós vamos falar separadamente de cada um desses fatores, ok? Vamos começar falando sobre a perturbação de influência de concentração, ou seja, eu vou aumentar ou diminuir a concentração dos participantes. Galera, para entender como isso acontece, nós vamos imaginar aqui uma balança, ok? Então nós temos lá uma reação reversível, o A e o B são reagentes, o C e o D são produtos e tá tudo equilibrado bonitinho. Galera, a balança é uma analogia, ok? Não quer dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Não quer dizer que o número de mol do reagente é igual ao número de mol de produto. Eu só estou dizendo, utilizando essa balança como analogia, que eles estão em equilíbrio químico. Mas vocês vão ver que é fácil a gente entender utilizando a balança como analogia, tá legal? Então vamos lá. Imagina a balança, esquece a química por enquanto, beleza? E tá tudo equilibrado, bonitinho ali. Então vamos falar primeiro do aumento do A ou do B, que seriam ali os nossos reagentes. O que acontece se eu aumentar o A ou o B? Ora, eu vou ter ali um peso maior do lado dos reagentes, concordam comigo? Então a balança teria esta aparência que vocês estão vendo aqui, ó, mais reagentes. Então para alcançar o equilíbrio, o que eu teria que fazer? Eu teria que pesar um pouquinho o outro lado até equilibrar novamente. Então neste caso, o reagente perde um pouco daquilo que foi adicionado e desloca então essa quantidade para o produto através de uma reação química, beleza? Então, ó, aumentou o reagente, desloca para o produto. Vamos ver o que acontece se a gente reduzir o A ou o B, ou ambos. Então vamos lá, se a gente reduzir um dos lados ali, um dos pratinhos da balança, o outro lado vai pesar, concordam comigo? Então eu teria um excesso de produtos. Para poder reaver o equilíbrio, esse excesso de produtos teria de ser deslocado para o reagente, concordam comigo? Então se você reduz a quantidade de reagentes, ocorre deslocamento no mesmo sentido dos reagentes, com o objetivo de repor aquilo que foi reduzido, tá legal? Então vamos lá, falamos da redução, vamos falar agora, falamos do aumento do reagente, da redução do reagente, vamos falar do aumento do produto e da redução do produto agora. Então olha lá. Eu vou aumentar alguma coisa ali nos produtos, então o lado dos produtos vai pesar. Então com o objetivo de anular essa perturbação, tende a haver um deslocamento para os reagentes, para a balança se equilibrar novamente. Tudo bem? Ok? Então, ó, e o que acontece se eu reduzir o C ou o D? Praticamente a mesma coisa que aconteceu com os reagentes, só que do outro lado da balança. Se eu reduzir C ou D, o lado dos reagentes vai pesar, concordam comigo? Então eu teria um excesso de reagentes. Deslocamento, portanto, no sentido dos produtos para poder repor aquela quantidade que está ausente. Importante, sólidos, líquidos e catalisadores não deslocam o equilíbrio, ok? Lembrem-se que sólidos líquidos não participam das constantes de equilíbrio porque suas concentrações são constantes, então eles não interferem no equilíbrio. Aumentou sólido, aumentou líquido, diminuiu sólido, diminuiu o líquido, nada de deslocamento. E o catalisador, por que o catalisador não desloca o equilíbrio? Porque os catalisadores aumentam as velocidades, concordam comigo? E no equilíbrio eu tenho duas velocidades, V1 e V2. O catalisador vai aumentar as duas velocidades, portanto, ninguém perde, ninguém ganha. O que o catalisador faz, na verdade, se você tem uma reação que vai atingir o equilíbrio, o catalisador só vai fazer com que este equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Só isso, mas ele não favorece o lado direito, não favorece o lado esquerdo da reação, ok?
Outra coisa que é importante que vocês entendam é, quando a gente fala de deslocamento, pessoal, veja bem, é uma reação química que acontece. Então esse é um erro muito comum. Por exemplo, o pessoal pensa assim, eu vou adicionar o A, então é só o A que desloca para o outro lado porque ele está em excesso. Eu vou adicionar o C, então é só o C que desloca para o outro lado porque está em excesso. Não. Para haver o deslocamento, tem que ter uma reação química. Então, adicionou reagente, vai deslocar para o produto, o reagente vai reagir até chegar no produto. Vai adicionar produto, vai deslocar para o reagente, mas os produtos vão reagir para poder chegar nos reagentes. Então lembrem-se disso, o deslocamento ele é completo. Mesmo que você adicione um só participante, mesmo que você remova um só participante, vai deslocar tudo que está na direita para a esquerda, tudo que está na esquerda para a direita. Conseguiu entender isso? Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Gráficos de deslocamento. Galera, vamos entender o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Olha lá, eu tenho aqui o equilíbrio de NO2 com N2O4 neste primeiro setor, tudo bem? Então o setor 1 corresponde a um equilíbrio, eu já tenho um equilíbrio ali. E aí o que aconteceu? Entre o setor 1 e o setor 2, houve um aumento do NO2, quer dizer que ele adicionou NO2 lá. E aí o que aconteceu? Parte do NO2 foi perdida, olha lá, reagiu, e o N2O4 aumentou um pouquinho, então ele deslocou. Então o setor 2 corresponde ao momento do deslocamento de equilíbrio, tá legal? E o 3, o que seria o setor 3 aqui, Notem que no setor 3 nós temos novamente a concentração de ambos sendo constante, então significa que o equilíbrio foi atingido novamente, que é o nosso equilíbrio final ali. Conseguiu entender isso? Beleza? Falamos da concentração, vamos para o segundo fator. O segundo fator vai ser a temperatura. Galera, a temperatura, ela também influencia, ela perturba o equilíbrio. E para entender a questão da temperatura, eu tenho que me lembrar das reações endotérmicas e das reações exotérmicas, porque os vestibulares, o Enem, eles cobram desse jeito, com base no ΔH, com base no calor, com base na absorção da energia ou na perda da energia da reação, beleza? Então eu já coloquei aqui os exemplos assim pra gente, Primeiro caso, o A e o B estão liberando calor, ΔH negativo, reação exotérmica, beleza? Mas eu tenho que entender que aqui existem duas reações. Tem a reação de ida e tem a reação de retorno, concordam comigo? Então se eu analisar só a ida, a reação é exotérmica, concordam comigo? Mas se eu analisar o retorno, o C e o D absorvem calor para chegar nos reagentes. Então a volta seria o oposto, uma reação endotérmica. Aqui do outro lado, mesma coisa, tá? Então vamos analisar, o A e o B absorvem calor para chegar no C e no D. Tudo bem até aqui. ΔH positivo, reação endotérmica. A ida, sem dúvida, é um processo endotérmico. Mas e se eu analisar o retorno, prof? Você vai ver que o C e o D, eles se transformam em A e B, liberando calor. Então a ida é endotérmica, o retorno é o oposto, exotérmico, ok? É muito importante que você entenda essa parte de endo e exotérmico para poder analisar a influência da temperatura aqui, tá bom? Então vamos lá, Primeiro caso, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Dica, pessoal, quando você for trabalhar com a temperatura, imagine que o calor é um participante da reação, como se ele tivesse massa, como se ele fosse um produto, como se ele fosse um reagente. Uma vez que você enxerga o calor como se fosse um participante, a gente volta para o item anterior, o item da concentração. Se você aumentar, desloca para o outro lado. Se você reduzir, desloca para o mesmo lado que você reduziu, tá legal? Então vamos lá, o calor não tem massa, tomem cuidado, ok? Calor não é matéria, mas nós vamos fingir que ele é matéria aqui, porque daí fica facinho entender isso, tá bom? Então, aumentou o calor. Onde está o calor? Ele está nos produtos, então nesse caso desloca para os reagentes, beleza? E aqui do outro lado, aumentou o calor. Onde está o calor? O calor está nos reagentes, então aumentou na esquerda, desloca para a direita, sentido endotérmico. Então aumento de temperatura, deslocamento no sentido endotérmico, tá legal? Agora vamos fazer o oposto? Vamos reduzir a temperatura. Se eu reduzir a temperatura, no caso aqui da esquerda, eu estou tirando o calor do lado direito, então o equilíbrio vai deslocar para o mesmo lado direito para repor aquilo que foi removido. Conseguiu entender isso? Beleza? Vamos ver lá na outra reação. O calor aqui está do lado esquerdo. Se eu remover o calor do lado esquerdo, então eu vou ter um deslocamento para a própria esquerda no intuito, no objetivo de reestabelecer o equilíbrio e repor aquilo que foi removido. Conseguiram entender? Então, falou de temperatura, tem que saber onde está a palavrinha calor, se ela está na esquerda ou se ela está na direita, ok? Uma vez que você já sabe onde está a palavrinha calor, pronto, imagine que o calor é um participante. Aí é igual concentração. Aumentou na esquerda, desloca para a direita. Aumentou na direita, desloca para a esquerda. Diminuiu na esquerda,
esquerda, desloca para a mesma esquerda. Diminuiu na direita, desloca para a mesma direita. Fechou? Dica máxima do prof. Outra coisa que é de suma importância. Isso é muito importante, os vestibulares cobram isso também, ok? Ó, a temperatura é o único fator, o único de todos eles, que além de causar deslocamento de equilíbrio, muda o valor numérico da constante de equilíbrio, tá legal? Então sempre que houver deslocamento de equilíbrio por influência da temperatura, não se esqueçam, a constante de equilíbrio passa a ser outra. Por isso que todos os exercícios falam, sob pressão constante e temperatura constante. Por quê? Porque se a temperatura oscila enquanto você faz uma análise de um sistema, você não tem uma constante de equilíbrio. Você teria ali várias constantes de equilíbrio para analisar, beleza? Fechou? Falamos da temperatura, vamos para o último fator que pode perturbar o equilíbrio, a pressão. Nesse caso, pessoal, a gente só vai considerar o quê? Gases. Pressão não influencia em sólidos, não influencia em líquidos, não influencia em aquosos. Então, para analisar uma perturbação com base na pressão, eu tenho que ter pelo menos um participante gasoso, não tem que ser todos. Se eu tiver um gás no equilíbrio, eu já posso falar da influência da pressão em termos de perturbação. Eu tenho que entender o quê? A pressão é diretamente proporcional ao número de mol e, portanto, diretamente proporcional à concentração dos participantes. Como que eu analiso, pessoal? Eu tenho que fazer o seguinte, primeiro, analisar quantos mols de gases eu tenho na esquerda e na direita. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 mol do gás A, e nesse caso aqui, ó, 1 mais 2, 3 mols dos gases C e D, tá legal? Então, a quantidade em mols de gases do produto é maior que do reagente. Aqui do outro lado, ó, eu tenho 1 mais 2, 3 mols de gases no reagente, e do outro lado eu tenho 0 mol de gases de produtos, porque ele é sólido, porque o C é sólido e o D é líquido, tá legal? Como a pressão é diretamente proporcional, eu posso dizer tranquilamente que a pressão dos produtos no primeiro caso é maior que a pressão dos reagentes, e a pressão dos reagentes no segundo caso é maior que a pressão dos produtos. Uma vez que você achou o número de mol, é só você pensar assim, se eu aumentar a pressão, o que o sistema vai tentar fazer? Diminuir esse aumento para voltar na pressão atual do equilíbrio. Então, o único jeito disso acontecer é havendo um deslocamento para o menor número de mol, porque se você diminui mol, você diminui a pressão, ok? Então, para a gente entender essa parte, a gente vai ter que pensar de forma contrária. Aumentou pressão, desloca para o menor número de mol. Diminuiu pressão, desloca para o maior número de mol. Então, quando falar de pressão, sempre há o contrário, por isso que é importante encontrar o número de mol de gases que a gente tem ali, tá legal? Então, vamos lá, ó. Aumentei a pressão aqui, onde eu tenho menos mols, no reagente. Então, deslocamento pro reagente, beleza? Reduziu a pressão, desloca para o maior número de mol, ok? Do outro lado, mesma coisa, ó, aumentou pressão, vai para o menor número de mol. Mesmo sendo zero, prof, mesmo sendo zero, não importa. Valor numérico menor, aumentou pressão, é para esse lado do menor valor, tá legal? Aqui, ó, reduziu a pressão, desloca para o maior número de mol. Então, nesse caso, para os produtos. Do outro lado, mesma coisa. Reduziu a pressão, desloca para o maior número de mols, que nesse caso serão os reagentes. Importante, não ocorre deslocamento de equilíbrio se você mexer com a pressão, caso você esteja adicionando um gás inerte, um que não reage. Tipo, eu coloquei lá gás nitrogênio, que não está na reação. Ele vai aumentar a pressão parcial do sistema? Ele vai aumentar a pressão total do sistema? Vai, porque eu estou colocando mais pressão parcial, mas ele não aumenta a pressão parcial dos participantes da reação, ele aumenta o total, ok? E eu tenho que ter aqui um aumento de pressão parcial para poder falar do deslocamento em termos de pressão. Então, gás inerte, adição de gás inerte não desloca o equilíbrio, beleza? Remoção de gás inerte também não. E se o número de mol de gases do produto for igual ao do reagente, também não haverá deslocamento. Nesse caso, o equilíbrio foi perturbado e não conseguiu anular a perturbação. Se eu tenho 1 mol e 1 mol, não desloca. 2 mol, 2 mol, não desloca. E assim por diante. Fechou? Conseguiu entender? Então vamos lá. Para fixar, para ficar bonito e elegante, exercícios. Antes dos exercícios, o que você está achando desse vídeo? Ele está sendo bom para você? Então deixa o like pro prof, se inscreva no canal, pois todos os dias eu posto novos vídeos. Ativa aí o sininho para você receber as notificações. E o Química para Vestibular vai estar sempre aqui te ajudando com a sua ajuda mútua aqui, tá legal? Conto com você, hein? Sem mais delongas, né? Chega disso, prof. Então vamos lá. Vamos resolver um exercício. Pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. E aí, o que você achou? Um pouquinho complicado? Eu vou facilitar para você. Então vamos lá. Ó, galera, eu tenho aqui um equilíbrio, beleza? Eu tenho aqui um equilíbrio. O equilíbrio é do cobre, óxido de cobre sólido, gás hidrogênio, cobre sólido, água líquida, beleza? Então vocês já viram que tem pegadinhas ali nos estados físicos, né? Ele quer que a gente indique com setas para a esquerda ou para a direita, para onde vai haver deslocamento, caso. Primeiro caso, vamos lá?
Vou adicionar hidrogênio. O hidrogênio está onde? Ele está no reagente, ele é gasoso, equilíbrio. Ó, adicionou de um lado, desloca para o outro lado. Então, nesse caso, deslocamento para direita, beleza? Seguindo aqui, ó, seguindo aqui. Aquecimento. Então, ó, ele aumentou o calor da reação. Vamos lá. Esta é uma reação que libera calor, foi o que o enunciado me disse. Então, a palavrinha calor está no produto. Se eu aumentar calor lá no produto, ele desloca pro reagente. Ao contrário, igual concentração, tá? Então, o aquecimento vai para a esquerda, a nossa seta. Redução da pressão. Ó, reduziu pressão, desloca para o maior número de mol de gases. Onde é que eu tenho maior número de mol de gases? Do lado esquerdo. Por quê? Porque ó, lá na direita eu não tenho nenhum gás. Então 1 mol de gás na esquerda, 0 mol de gás na direita. Então aumentou a pressão, deslocamento para a esquerda, tá legal? Agora, ó, redução do volume, pegadinha. Se você reduz o volume, você aumenta a pressão. Lei de Boyle, não é verdade? Lá em gases ideais, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então é o contrário do item anterior. Quando eu reduzo o volume, eu aumento a pressão. Então eu desloco para o menor número de mol, que nesse caso, como a gente já falou, está na direita, já que na direita eu não tenho nenhum gás. Adição de catalisador, nada vai acontecer, o catalisador não desloca o equilíbrio. Adição de CuO, olha lá, o óxido de cobre, nesse caso é o óxido cúprico, está no reagente. Aumentou o reagente e desloca para o produto, certo? Errado, porque esqueci do estado físico, não pode. O óxido de cobre, ele é sólido, e os sólidos e os líquidos não causam deslocamento de equilíbrio, beleza? Pessoal, na descrição do vídeo, links das minhas redes sociais, siga o Prof lá no Instagram, participe do grupo de estudos do Facebook, você pode postar dúvidas lá. Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima.